No dia 6 de julho deste ano, terá início o 2º Congresso Brasileiro das Carreiras Jurídicas de Estado. Durante 4 dias vão estar reunidos no Centro de Convenções em Brasília juízes, defensores públicos, polícia judiciária, advogados públicos e privados, além de representantes do Ministério Público, para discutir o papel do sistema judicial brasileiro para o desenvolvimento do país. O primeiro congresso foi realizado em 2008, por iniciativa do então advogado-geral da União, José Antônio Dias Toffoli, hoje ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente de honra da 2ª edição do Congresso. E é justamente com ele que nós iremos conversar agora. Ministro, como é que surgiu a ideia de reunir as chamadas carreiras jurídicas em um mesmo encontro? Em 2007, realizamos o primeiro encontro entre as várias carreiras da Advocacia Geral da União. E a conclusão foi muito positiva daquela reunião. Verificamos, então, que não havia ainda ocorrido um encontro entre todas as carreiras jurídicas de Estado, juízes nas suas várias áreas de competência, federal, estadual, do trabalho, militar, Ministério Público, a mesma coisa, Defensoria Pública, advocacia privada. Verificamos que todos têm o mesmo cliente, todos têm a mesma atuação, qual é? O Estado brasileiro, o povo brasileiro, e sempre discutiram separadamente o tema jurídico. O debate judicial sempre foi feito isoladamente. Com a ideia de união de todas essas carreiras, foi possível que, em conjunto, se debatesse o sistema judicial com o olhar das mais variadas carreiras de Estado. E qual foi a sua avaliação desta primeira edição do Congresso? Foi extremamente positivo. Foi uma avaliação que levou a todos a refletir que realmente o sistema judicial é um todo. Há o processo judicial em que você tem a atuação do advogado, você tem a atuação do Ministério Público, do juiz, e que essa avaliação ela tem que ser feita em conjunto, não adianta se fazer análises separadas. É um momento de reflexão em que todos param e pensam, realmente, eu, juiz, não atuo sozinho, eu, advogado público, não atuo sozinho, eu, Ministério Público, não atuo sozinho, eu, Polícia Judiciária, ou seja, cada carreira de Estado tem uma função bem definida, mas que compõe um todo, que é o sistema judicial. E esse sistema judicial, ele é criado para a resolução de conflitos que ocorrem na sociedade. E é a sociedade que está a cobrar do sistema judicial uma resolução de conflitos que seja célere, que seja segura, que seja, portanto, eficaz. É nesse sentido que o Congresso deu um passo muito importante. Foi uma reflexão conjunta do sistema judicial e da necessidade do seu aperfeiçoamento através do aprimoramento de todas as carreiras jurídicas de Estado. Um grande diferencial apontado na primeira edição do Congresso é que ele foi bastante propositivo, fundamentalmente propositivo. Poucas palestras e oficinas onde surgiram ideias, surgiram projetos, alguns inclusive em tramitação no Congresso Nacional. Esse foi o objetivo a ser atingido? Nós tivemos uma preocupação de que esse congresso fosse um congresso de debates e de conteúdo, de reflexão, mas também de produção. Por isso, nós procuramos a UNB, naquela época, a UNB fez um trabalho de coordenação científica do projeto e nós também estabelecemos um formato que privilegiou a participação de todos. Nós tínhamos palestras na parte da manhã, com grandes nomes da área jurídica, da área econômica, da área política nacional, e nós tínhamos à tarde várias oficinas de trabalho em que se debatiam temas específicos de interesse de todo o sistema judicial, de todas as carreiras. Nessas oficinas, cada olhar vindo de cada uma dessas carreiras era debatido e era discutido e era relatado do ponto de vista técnico-científico por um relator. E esse trabalho produziu propostas que estão reproduzidas num livro que foi editado pelo Congresso e que também gerou proposições de ordem administrativa para o sistema judicial e de ordem legislativa em projetos de lei que estão em tramitação no Congresso Nacional. Ministro, e quais são as suas perspectivas para a 2ª edição desse Congresso que se avizinha no próximo mês de julho deste ano? A perspectiva é a consolidação da ideia do debate conjunto por todas as carreiras do sistema judicial. E o temático proposto não poderia ser outro, senão o desenvolvimento nacional. Nesse momento em que a nação brasileira vive um desenvolvimento econômico, uma inserção no conceito das nações como jamais visto,
o sistema judicial tem que estar agindo e tem que estar, sem dúvida nenhuma, atuando para facilitar esse desenvolvimento do país, trazendo segurança jurídica, trazendo eficiência no sistema judicial, ou seja, trazendo resoluções de conflitos que sejam, sem dúvida nenhuma, aceitas pela sociedade, consolidadas pela sociedade, de uma maneira célere, rápida, eficaz, com qualidade e com legitimidade. É esse debate que nós faremos de uma maneira até mais ampla nesse ano, com uma participação mais efetiva, inclusive da sociedade, com organizações não governamentais que também estão convidadas a participar do Congresso. E é importante, ministro, esse diálogo que o Congresso promove entre o sistema judicial brasileiro, seus atores, e a iniciativa privada, a sociedade civil organizada, a OAB e também ONGs? Sem dúvida nenhuma, é extremamente importante, porque o Estado existe para coordenar a sociedade, para arbitrar os conflitos da sociedade. E o sistema judicial, o judiciário e as carreiras que atuam no judiciário existem exatamente para fazer esse trabalho de resolver os conflitos e trazer segurança jurídica. Esse sistema todo, ele existe para a sociedade. Então é necessário também debater com os clientes desse sistema, que é a sociedade, seja os trabalhadores, seja as empresas, seja o setor produtivo, seja o Estado, enquanto também inserido no mercado com as suas empresas estatais ou com as suas agências reguladoras, para debater se o sistema judicial está funcionando corretamente ou não, o que pode aprimorar, o que pode ser melhor compreendido do sistema judicial, que às vezes essa clientela, eu chamo de clientela toda, às vezes não compreendem certas situações pelas quais o judiciário e o sistema judicial, ele tem que responder à sociedade, muitas vezes de uma maneira que não chega a ser compreendido. Esse diálogo é extremamente importante para trazer transparência ao sistema judicial, mas também o seu aperfeiçoamento. Ministro, acredita que a partir dessa segunda edição, teve a primeira em 2008, essa em 2010, daqui para frente o Congresso se torna, como o senhor mesmo diz, consolidado em uma marca perene? Eu não tenho dúvida, porque a própria ideia de ser um Congresso bienal, ou seja, a cada 2 anos, dá um certo fôlego para que os debates não caiam na vala comum da repetição. Então nós tivemos um primeiro Congresso em que aquilo era uma novidade, houve um afluxo muito grande de carreiras jurídicas, de pessoas interessadas, e esse segundo Congresso, ele já se mostra até mais procurado do que antes. Há muito mais pessoas interessadas, muito mais participantes, o que mostra que ele está se consolidando. O que é importante desse Congresso é realmente mostrar resultados. O primeiro Congresso trouxe resultados concretos, como eu já disse, foi publicado o livro, as resoluções, teve um trabalho científico, um suporte técnico muito importante, resultou em questões concretas, ou seja, não foi o debate pelo debate, não foi um encontro para as pessoas se verem, debaterem e se visitarem, foi um encontro para, sem dúvida nenhuma, produção, trazer trabalho para melhorar o sistema judicial. Essa perspectiva de melhoria do sistema judicial é algo que vai se perenizar sem dúvida nenhuma. Muito obrigado, ministro Zé Antônio Dias Toffoli. E eu lembro a todos que o Congresso Brasileiro das Carreiras Jurídicas de Estado terá início no dia 6 de julho. Inscreva-se já.